todas, senhores e senhoras. Vamos dar início a essa reunião pública da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Eu gostaria de convidar, desde já, agradecer vocês todos pela presença, pela participação e convidar para fazer parte conosco aqui os membros da Frente Parlamentar, o vereador Renato Antunes. E também o vereador Fred Ferreira, também membro da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Daqui. Também convido para fazer parte da mesa o terapeuta Eufrásio Araújo, que é psicólogo clínico, terapeuta de casais e palestrante há mais de 40 anos trabalhando com famílias. Convido também para fazer parte da mesa a senhora Daniele, representante da Universidade da Família. Convido também, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado de Pernambuco, a senhora Patrícia Reis. E também representando a Secretaria Executiva de Drogas, de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, da cidade do Recife, gerente de acolhimento, senhora Ana Paula. Aliás, gerente geral, né? Muito bem. Desde já, quero agradecer os vereadores que compõem essa frente parlamentar, que têm sido incansáveis nessa casa, vereador Renato Antunes, vereador Fred Ferreira, tem tido esse emblema, né, de defesa da família. A gente sabe que, infelizmente, a família hoje tem sido tão atacada, mas aqui nessa casa nós temos essa frente parlamentar que tem feito um trabalho importante, combativo. Temos estados juntos, unidos, nos projetos mais importantes que vêm contra a família. A gente tem se reunido, analisado os projetos e tem dado o nosso voto sempre, o voto justo, né? O voto correto em defesa da família e da vida. Então, Recife hoje está de parabéns por ter essa frente parlamentar e por ter vereadores dessa envergadura, que com certeza orgulha a nossa cidade, o nosso povo, a qual estamos aqui para representar. Gostaria de iniciar essa reunião que comemora a data que deve ser valorizada diariamente nas nossas vidas. Trata-se do Dia Internacional da Família, instituído em 1993 durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e comemorado pela primeira vez em 1994. O dia 15 de maio foi escolhido para homenagear a instituição família, pela sua importância na formação moral e ética dos indivíduos. A data é celebrada em várias partes do mundo, por meio de audiências, conferências, celebrações, entre outros eventos que têm o propósito de debater e definir propostas para o futuro dessa instituição, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Como todos sabem, a família é composta por pessoas unidas por meio de laços sanguíneos, formada por todos os parentescos, como pais, avós, tios, primos, netos, sobrinhos, dentre outros. Compreende ainda a união de pessoas com laços sanguíneos diferentes, como é o caso da guarda tutelar e também o caso da adoção. Busca-se nesse dia promover a sua importância na sociedade, reforçar o papel dela na educação das crianças e jovens, divulgar elementos basilares para o relacionamento entre os seus membros, com amor, o respeito e a união. Difundir direitos e responsabilidades. Sensibilizar a sociedade acerca das questões sociais, culturais, econômicas e demográficas que envolvem a família. Ao transcorrer do tempo, as famílias vêm se transformando. A modernidade e as conquistas da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, são consideradas uma das principais razões para essa mudança, além de outros de ordem religiosa também e sociocultural. O momento de hoje é importante
para que possamos fortalecer os seus conceitos, bem como os papéis de cada um que dela faz parte. Digo isto, pois temos visto sérios problemas de ordem familiar, em razão das pessoas se unirem e não reconhecerem suas responsabilidades dentro do lar. Temos que valorizar a vida em família. É salutar, pois as pessoas precisam umas das outras para sobreviver. Ademais, vivenciar momentos de carinho e reciprocidade com os parentes só faz bem ao ser humano e proporciona calor humano, harmonia, felicidade e principalmente o amor. Devemos entender que o ser humano constrói sua identidade a partir dos laços familiares. Daí a sua importância para a existência da humanidade. Podemos afirmar também que a solidariedade é um outro atributo familiar. A família que possui os valores que ora relatei exerce forte influência no processo de construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E é a comprovação que vai ao encontro de uma realização desejada por Deus, que é unir todos os homens. Deus concebeu a família para ser unida, salvaguardando e encorajando cada membro dela, estando unificada. É uma bênção de Deus, assim como diz Efésios capítulo 4, o verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Sabemos que a família é algo instituído por Deus. Foi a primeira obra de Deus. Quando ele criou ali o homem, ele criou, depois de ter feito o céu, a terra, todas as coisas, ele criou o homem e a mulher e construiu uma família. Então, a família é o nosso maior patrimônio e nós não podemos deixar de, todos os dias que estamos aqui nessa casa, vereador Fred Ferreira, enquanto parlamentares, colocados aqui pelo povo que acredita na família. Hoje, nós sabemos que muitas pessoas acham assim, a cultura mudou, muita coisa está mudando. E a família também está mudando. Nós entendemos isso. Nós vemos as transformações no mundo, como foi dito aqui. Mas nós não podemos deixar de valorizar os princípios da família. Não abrimos mão dos princípios. Princípio é princípio. Valores são valores. Pode mudar tudo, mas nós não podemos mudar aquilo que realmente foi constituído por Deus e aquilo que há tantos e tantos anos tem dado certo e tem sido a base da sociedade. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para reafirmar. Talvez essa data poderia passar em branco aqui na Câmara de Vereadores, mas essa frente parlamentar se preocupou com isso, para dizer que nós estamos aqui, que nós estamos vivos, que nós estamos atuantes, que nós estamos alerta, vereador Renato. Esse é o nosso papel e essa é a importância de nós estarmos aqui hoje. Essa é a importância de vocês estarem aqui hoje, mostrando a importância de se manter os princípios e valores da família. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Renato. Bom dia a todas e a todos. Queria saudar todos os integrantes da nossa mesa, todos que estão reunidos conosco nesse dia tão especial para a Câmara Municipal, mas em especial para essa frente parlamentar. Queria saudar a vereadora Michele Collins, que tem sido também uma guerreira, que tem atuado diuturnamente para defender aquilo que nós acreditamos, que família é mais do que uma instituição social, ela também é uma instituição espiritual. Nós queremos uma sociedade sadia, essa transformação começa no seio da família, no respeito entre pai, mães e filhos. E é isso que essa frente se dispõe a atuar, juntamente com o vereador Fred Ferreira e com outros vereadores que compõem essa frente, mas não puderam estar presentes hoje. E eu queria destacar o que eu acho muito importante. Essa frente parlamentar, ela se difere de uma comissão temática. Ela é mais ampla, porque nós podemos trazer a sociedade civil para discutir esse tema que é importante para a nossa cidade. Não estamos aqui defendendo os valores meramente espirituais de uma doutrina, de uma determinada religião. Pelo contrário, defendemos aquilo que a nossa Constituição fala. A nossa Constituição fala que a família ela foi constituída e ela tem que ter prioridade no trato da coisa pública. E aqui nós temos esse interesse em defender a família do Recife. E nada melhor, vereadora Michele Collins, vereador Fred Ferreira, de nós nos unirmos nesse propósito. Deixarmos de lado as nossas diferenças políticas eleitorais que existem, mas, sobretudo, nós nos unimos em torno de um tema.
em torno de um tema que é tão importante. Eu acho que aquilo que a gente defende, que é a unidade no reino de Deus, ela se dá com ações e não meramente com palavras. E hoje a frente parlamentar é uma frente atuante, que não meramente porque escolheu o dia da família para se reunir, mas é uma frente que tem atuado aqui na Câmara Municipal para defender, como falou a vereadora Michele Colli, aquilo que nós entendemos que são valores e princípios. E eu aprendi desde criança que valores e princípios são inegociáveis. Não estamos aqui em mero, como eu já falei, para defender uma instituição. Nós acreditamos que quem defende a igreja é Deus. Nós estamos aqui para defender os interesses da cidade, mas os nossos princípios e valores são inegociáveis. E nós, de fato, vamos à briga quando é necessário ir, no bom sentido, para defender aquilo que nós acreditamos. A importância da temática hoje, gente, a família é uma instituição que tem sido agredida. Agredida pela mídia, agredida pela imprensa, agredida pela Rede Globo, agredida pelos canais de comunicação, porque família virou meramente um ajuntamento de pessoas e nós não entendemos que família é um ajuntamento de pessoas. Família é a base da sociedade que foi criada, idealizada por Deus. Assim falou Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Colocou no coração do homem princípios e valores que pertenciam a ele. E esses valores e princípios precisam ser resgatados. E não é uma frente parlamentar que vai resgatar esses valores e princípios. Nós precisamos fazer o que Paulo falou, é uma mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, né? Não estamos aqui na igreja não, mas precisamos falar. A Bíblia não é uma fonte religiosa, é uma fonte política também. É uma fonte histórica, é uma fonte econômica, é uma fonte moral. E a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Recife precisa de uma mudança de cultura. E nós precisamos trazer essa cultura. E eu falo que é uma cultura do reino, para que as pessoas entendam que família não é meramente um projeto de Deus. É o projeto de Deus. E esse projeto é único. E ele não passou, ele não está no passado, ele está no presente e no futuro. E essa frente, vereadora Michele Colli, que é presidida por Vossa Excelência, com a atuação do vereador Fred, da irmã Aimee e de tantos outros, gente. Porque aqui a gente se une de fato quando a gente entende que os valores nossos são inegociáveis. A gente precisa da participação da sociedade. Por isso que eu acho tão importante, vereadora, essa convocação dessa frente, não meramente tratar isso apenas na comissão, que é algo fechado, mas trazer para uma frente para que a sociedade discuta isso conosco. Nós precisamos defender aquilo que é base, gente. Estão acabando com essa instituição. E se a gente não gritar, se a gente não falar, se não nos organizarmos, nós vamos ver os nossos valores sendo sucumbidos pelo direito de uma suposta minoria. Todos temos direito, mas direito é para todos. Mas acima do direito está aquilo que Deus plantou no nosso coração. Família foi algo que Ele criou e nós vamos fazer o que for necessário para defender isso que nós achamos tão importante. Uma família ajustada, uma sociedade ajustada. Se queremos Recife melhor, não é meramente através de religião, através de política, é através da base que é a família. Pais e mães, avós, tios, filhos, sendo educados com princípios para que possamos entregar bons cidadãos para a cidade do Recife, para Pernambuco e para o Brasil. Que Deus abençoe vocês e que seja uma manhã propositiva para valorizar essa instituição tão importante que é a família. Que Deus nos abençoe. Bom, é uma honra, né, um orgulho ter na nossa cidade, na Casa do Povo, que é essa casa aqui, pessoas que pensam, vereador, como o senhor pensa, que estão aqui, como eu falei, alerta, porque nós sabemos que podemos contar com pessoas como o senhor, como nós, que estamos juntos e realmente é muito importante. Imagina uma cidade que não tenha pessoas que pensem assim, que deixa tudo acontecer do jeito que vier, como se diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aqui em Recife não é assim não, aqui o negócio é diferente. Vamos ouvir o vereador Fred Ferreira, ferrenho defensor da família. Bom dia a todos, quero cumprimentar os vereadores que estão aqui participando dessa audiência e os demais que compõem a mesa e a todos vocês que estão aqui hoje no plenário. Realmente, a família é algo que a gente defende com muita força, aquilo que a gente acredita, aquilo que a nossa família acredita, né? Então, começou essa bandeira lá atrás, quando o senhor Ferreira começou o mandato como deputado em 86, há 30 anos atrás. Então, a família é algo que a gente defende e a gente valoriza, mas muito, né? A gente não pode falar aquilo que a gente não vive,
por mais que seja cristão, por mais que tenha Deus no coração e venha buscar a palavra, mas se a gente não tratar algo que venha realmente de dentro para fora, a gente não faz com perfeição. E família é algo que a gente realmente defende. Tem um projeto do Estatuto da Família, que foi o autor, eu acho que muita gente já sabe, que foi o prefeito de Jaboatão na época, hoje deputado do Estado, que na época era deputado federal, o Anderson Ferreira, né, o autor do Estatuto da Família, que teve uma repercussão muito grande. E então são situações e momentos que a gente passa em defender. Então tudo que rege o nosso Brasil passa pelo legislativo. Então, se a gente estiver forte, se a gente estiver unido, como o vereador Renato falou, como a missionária, a vereadora missionária também falou, essa união é muito importante para essa casa. Temos valores de eleições diferentes uns dos outros, mas temos que deixar isso de lado e saber que algo é mais importante, mas muito mais importante de que as eleições ou qualquer situações que venhamos discutir na época certa. Então, realmente é importante, temos que divulgar a importância do poder legislativo no setor que queira que realmente venha defender a família. Como o vereador Renato citou, a televisão, infelizmente a Rede Globo está aí querendo colocar situações cada vez mais periclitantes para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Sexta-feira mesmo eu fiquei abismado. Eu cheguei em casa à tarde e estava na Rede Globo. Quando eu liguei o canal no meu quarto, estava na Rede Globo. E estava uma menina discutindo com a outra se ela ia fazer acho que é um blog, ou algumas imagens que ela fazia nas redes sociais que sensualizava as pessoas. Então a situação ficou, rapaz, tu tem que continuar porque as pessoas estão vendo. Mas as pessoas não me conhecem. Então, quer dizer, olha o debate que estava levando, né, para as pessoas que estavam acompanhando aquela televisão, se era válido ou não ela sensualizar perante as câmeras da web. Então, quer dizer, então as crianças vão acumulando essa informação e começa a loucura, as trocas de valores, a inversão de valores que tem acontecido no nosso Brasil e também no mundo todo, né? A gente tem situações no mundo todo que são divergentes, são contra a família. Esse pessoal que está aí não quer que a família cresça. Infelizmente, é como o Silas Malafaia fala muito, esses esquerdopatas estão aí querendo destruir, né? Acha que a família não tem importância. Então, ao contrário, a gente está aqui para defender a família. Somos uma voz dentro aqui da cidade do Recife, eu, a missionária, o Renato e toda a bancada evangélica, irmã Aimee, Ricardo Cruz, o Almir Fernando. Então, quer dizer, se eu esquecer alguém, me perdoe. Mas assim, então essa união é o diferencial, pessoal, porque a gente unido, a gente cria força, a gente está no mesmo pensamento, estamos no mesmo sentimento, que é valorizar a família. Então, uma importância muito grande esse dia, não só para a gente, para que possamos registrar o Dia da Família, né? Que eu acho que o Dia da Família é o nosso dia a dia, é o nosso interior dentro de nossas casas, que não podemos pregar aquilo que não vivemos. Então, todos os dias é o Dia da Família. Então, nós como os políticos, a Michele, o Renato, sofre muito nisso, que a gente não tem hora para estar nas ruas, e aí temos filhos, né? Então, somos cobrados. Então, o tempinho que a gente tem em casa, a gente tem que também reservar para a família, que eles nos cobram muito. Então, a família a gente tem que começar primeiro em casa. Não adianta a gente estar falando algo que a gente acredita, mas não vive. Então, parabéns por esse dia, parabéns à bancada evangélica aqui da Câmara dos Vereadores aqui do Recife, e com certeza a gente cada vez vamos estar mais unidos. Um bom dia e fica na paz a todos. Em homenagem às famílias, nós vamos ouvir uma música com o Duda Pinheiro e com o Eduardo. Eu gostaria também de registrar a presença do senhor Gibson, que é representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma salva de palmas. A Sociedade Bíblica do Brasil tem feito um trabalho muito relevante relacionado à questão das famílias. Tem projetos maravilhosos e, mais uma vez, mostra o compromisso com a sociedade, vereador Renato.
só pelo fato da Sociedade Bíblica estar aqui nesse evento. E a gente fica também feliz de estar recebendo vocês aqui. Só registrar, Gibson, que o Dia da Bíblia fomos comemorado aqui. Eu estou com um exemplar que foi entregue, que nós, enquanto bancada evangélica, vamos entregar ao prefeito da cidade do Recife. Será feito oportunamente, nós vamos divulgar, porque entendemos que a Bíblia é a nossa constituição de fé e será entregue ao representante do executivo desta cidade. Muito obrigado. Muito bem. Bom dia a todos. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade rica e maravilhosa de estar com vocês, cumprimentar a toda a mesa e que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia, em cada família. A palavra do Senhor diz, João 3,16, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Se você sabe, então me ajude. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será, benditos serão seus filhos, benditos serão teus filhos, e Ele engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. O grande coral adora o Senhor. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendito, bendita será, benditos serão os teus filhos, benditos serão teus filhos, e Deus
Deus engrandecerá teu nome. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, vou convidar agora para trazer uma reflexão, uma palavra sobre família, o senhor Frásio Araújo, que é terapeuta familiar, psicólogo clínico e já tem uma vasta experiência, trabalha especificamente também com casais e já trabalha há mais de 40 anos nessa área. Então é uma honra muito grande receber o senhor aqui conosco. Muito obrigada. Um bom dia a todos e a todas, um bom dia aos colegas da mesa, vereadora Michele, por essa frente parlamentar estar preocupada com a família. E é uma alegria, é uma honra também para mim poder estar com vocês nesta manhã e de fato conversar a respeito da família, não apenas a família metafísica, transcendente, a família enquanto instituição, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre a minha família e sobre a sua família. Porque nesses anos trabalhando com gente, eu tenho aprendido que tantas vezes nós estamos preocupados com o outro, quando não nos preocupamos em cuidar de nós mesmos. E há uma recomendação clara na Bíblia que nós deveremos cuidar de nós mesmos. Então eu queria conversar com você sobre a sua família, a partir de uma ideia que o salmista traz para a minha vida e que tem enriquecido muito a minha tarefa enquanto profissional, que é o Salmo 127, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele fala desse labor que nós temos em nossa sociedade baseada no dinheiro e em busca do dinheiro. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. E aí ele fala sobre os nossos filhos. E ele diz que os nossos filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A importância desse projeto que enfoca a família não tem a ver apenas com a defesa da família enquanto instituição, mas a ideia de que a família tem funções na sociedade pós-moderna que nenhuma outra instituição consegue substituir ou suplantar. Essa ideia de família que é tão antiga e nós evoluímos tanto, conquistamos tanto, produzimos imensamente coisas nesta sociedade, inclusive nós somos a sociedade do acúmulo, mas nós não conseguimos substituir a família. A família continua tendo funções que são imprescindíveis na sociedade pós-moderna ou na sociedade líquida, quando bem denominou Zygmunt Bauman, falando que a sociedade mudou tanto que nós perdemos todas as bases que sustentavam a família e nós somos como boias soltas sobre o oceano, numa sociedade líquida onde os amores são líquidos, as relações são líquidas, os tempos são líquidos. Mas uma coisa não mudou, é que a família é o mundo mais significativo para a formação da personalidade humana. Não existe nenhum outro lugar que forma a minha vida de tal maneira baseada nas estruturas psíquicas fundamentais como a família. E isso vai desde a infância até a morte, não encerra nunca. Eu nunca estou pronto. O ser humano é um ser em andamento, o ser humano é um ser que está se fazendo permanentemente. E a família tem uma função desde o útero em acolher este humano até a UTI nos momentos finais da existência. Eu vou querer que minha família esteja ali, segurando em minha mão, dizendo: estamos juntos, confia em Deus, tudo vai dar certo e nós estamos com você. Então nós precisamos desta realidade. E todos nós conhecemos a famosa frase de que a família é a célula máter da sociedade. É de fato a família que produz a sociedade. Então, por vivermos numa sociedade que está tão degradada, com índice de violências monstruosos como temos hoje, não há outro diagnóstico primordial do que senão a família está enferma. A família mundial está enferma e a família brasileira está apodrecendo, está de mal a pior, infelizmente. Porque nós estamos dando enfoque em tantas outras coisas da vida e nós perdemos a família, como se ela fosse apenas um local de dormir. É um local onde eu faço as refeições, onde eu faço uma feira mensal e ali eu tenho 3, 4, 5 refeições por dia, ali onde eu tenho uma cama para dormir, ali onde eu tenho sexo sem culpa. Então esse ambiente me oferece coisas e eu vivo em função daquilo que esse ambiente me oferece.
Mas todas essas coisas que eu mencionei a gente encontra pagando. Mas o sentido que a família traz e os valores que a família traz, nenhuma outra instituição consegue substituir. Por exemplo, a família tem que ser o primeiro núcleo socializador do ser humano. Nenhuma outra pessoa, nenhuma escola, nenhuma instituição, nenhuma empresa, nenhum Estado consegue socializar o indivíduo como a família consegue. Desde as coisas simples, que é ensinar a tomar um banho, ensinar a usar garfo, ensinar a sentar à mesa, ensinar a respeitar os mais velhos, ensinar a não passar em frente das pessoas sem pedir licença. Todas essas dimensões a família ensina. E se a família não ensinar, não tem jeito, a gente vai para a sociedade sem saber. Eu tenho um amigo que é professor universitário de João Pessoa, da Universidade Federal, e um dia eu perguntei para ele, é possível conhecer a família do aluno pelo comportamento dele em sala de aula? Ele disse, é claro. A gente conhece de onde veio esse rapaz, como ele se comporta em sala de aula, pelo respeito que ele tem ao colega, pelo respeito que ele tem ao professor, pela maneira como ele lida com os temas nevrálgicos da cadeira. A gente conhece a família, porque a família está em primeiro lugar, não tem como substituir. Além disso, a família tem uma função que é fundamental no mundo inteiro, porque a família é berço da humanização. Eu defendo uma ideia que não é minha, mas é antiga, inclusive, desde Erasmo de Roterdã, Carl Rogers e Clarice Lispector e tantos outros pensadores, de que nós não nascemos humanos. O ser humano não nasce humano, nós nos nascemos gente. E nos tornamos humanos na socialização. E a família tem que socializar essa gente que nasceu lá. E aí você diz, Eufrásio, o que acontece com tantos monstros que a gente conhece hoje? Os que eu conheço e que eu tenho tido contato, faltou família na vida deles. Durante um tempo em minha vida, eu trabalhei no presídio Aníbal Bruno. E eu encontrei homens lá corajosos, fortíssimos, capazes de fazer coisas que você nem imagina, mas meninos clamando por afeto, clamando por colo, clamando por carinho. E eu sentava às vezes em paralelepípedos ali dentro do Aníbal Bruno, conversando com aqueles rapazes e eles me contando suas histórias de dores, de agonias e de sofrimentos de alma, onde alguns deles são filhos de uma família com 5 filhos, onde cada filho tem um pai diferente e nenhum filho conhece o pai. E esses meninos são criados soltos na sociedade. E ele encontrou no tráfico o apoio para suprir as suas necessidades psíquicas, inclusive o sentimento de importância. Um menino de 13, 14 anos já ganha mais do que o seu pai. Já tem um revólver na cintura, já tem um tênis famoso, já tem as meninas mais bonitas daquela região, porque ele é importante. Então o tráfico entra num vazio que a família deixou, o vazio de abraço, o vazio de colo, o vazio de afeto, o vazio de carinho, e esse menino vai encontrar no marginal que já lidera essa acolhida que ele tanto precisa enquanto ser humano. Então nós precisamos nos humanizar, e a família tem esse papel, mas inclusive a família é patrimônio da humanidade. Não importa para onde você for no mundo, em todas as culturas e em todas as sociedades está presente a figura da família. Diferente de como conhecemos, diferente de como é a minha família e a sua, mas o nome família está presente. Inclusive alguns amigos se reúnem, alugam um apartamento, vão viver juntos, vão estudar nesse tempo e eles se denominam um ao outro como a nossa família. Cada um veio de um canto, cada um veio de um lado, mas juntando os 10 é a nossa família. Então a família é um patrimônio da humanidade. E a educação da família exige fundamentalmente a educação dos cônjuges. Às vezes eu, atendendo casais como terapeuta, eu fico escutando e muitas vezes assistindo brigas no meu consultório. Eles pagam para brigar civilizadamente na minha frente, porque não tem tapa, né? Não tem panela voando, não tem uma peixeira, pelo menos até agora ainda não. Mas aí eu fico com a mão no queixo, né? Aquela posição clássica do terapeuta, escutando esses casais brigando, onde eles estão querendo ter razão. E há poucos dias eu disse para um casal, um dos problemas de vocês é que vocês estão disputando para ver quem está certo. Não é? Enquanto vocês não vencerem essa intenção de vencer o outro
vocês não vão começar a avançar no processo de reeducação de suas vidas. Então a família é esse espaço que educa o cônjuge. E nós precisamos de uma coisa muito simples, aprender a conjugalidade. Nós não aprendemos isso. Nós aprendemos em nossa querida gramática, e nós que fomos bons em português, você sabe que tem eu, tu, ele. Mas nós aprendemos todas essas realidades, nós esquecemos do nós. Porque na conjugalidade, no espaço familiar, eu tenho que suprimir essa necessidade imensa do eu, de esmagar o tu, de oprimir o ele, mas ali somos nós. Somos um grupo onde todos se pertencem, onde ninguém é mais importante, todos são importantes naquele espaço. Então nós precisamos aprender a conjugalidade. E isso é um ensino da família. O conselho do sábio judeu já nos diz o seguinte: instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Essa é a proposta, está no ponto de partida. E se a gente erra o ponto de partida, consertar depois fica muito difícil. Inclusive a neurociência e a medicina, pesquisando essa ideia dos neurônios que hoje funcionam na nossa mente, diz que se nós formos mal alimentados no início da vida, não adianta entrar depois, porque a desgraça já foi feita em termos neuronais em nossa cabeça, já não dá mais para recuperar. Então nós precisamos dessa nutrição e desses valores que só a família pode oferecer. Mas aí eu trago uma pergunta para nós. A família é lugar de quê? A minha casa e a sua são lugares para quê? Quais são as funções imprescindíveis que essa família tem e que eu preciso, não importa a idade que eu tenha e a função que eu exerça? Gente, a família tem que ser lugar de refúgio. A família tem que parar de ser um lugar de disputa, de imposição, de gritos. O espaço familiar tem que ser um local de refúgio. Por uma questão muito simples, o ser humano grita para ser refugiado. Nós precisamos ser refugiados, não tem outro jeito. A sociedade moderna é uma sociedade de opressão ao ser. Em todos os locais para onde nós vamos, nós temos uma exigência, uma meta, uma opressão, uma disputa. E no espaço familiar tem que ser, obrigatoriamente, um lugar de baixar as armas, descer as minhas proteções, e ali eu posso ser eu mesmo. No espaço familiar eu tenho um lugar à mesa, eu tenho os meus talheres, eu tenho o meu copo, eu tenho coisas que lado de fora eu não tenho. Ali eu tenho o meu travesseiro. Eu vou para os hotéis chiques e hotéis mais simples, e uma das grandes dificuldades para dormir é que não tem meu travesseiro. E quando é perto, eu levo meu travesseiro. Porque dormir do seu jeito, na sua cama, no seu travesseiro, não tem preço. E a família tem que oferecer isso. Um dia eu estava em conferência numa cidade aqui do interior, e aí eu fui almoçar na casa do pastor. E na hora do almoço eu percebi uma inquietação, uma convulsão na cozinha, mexendo tudo, abrindo armários, fazendo todas as coisas. E eu percebi o problema, eu estava procurando o copo do filho do pastor. Porque ele só tomava líquido, seu suco, no copo dele. E aí quando acharam o copo eu percebi a questão. Era um negócio enorme assim de alumínio, onde você bota o suco e ele permanece geladinho, né? Ele esfria a boca só com o alumínio. Ele pode ter isso porque ali é a casa dele. Eu não posso recriminar, porque casa é lugar disso. É lugar onde eu tenho as minhas coisas, as minhas manias, o meu jeito de ser. E essa casa me acolhe. Por uma questão simples, todos nós, sem exceção, queremos ser acolhidos em amor. Não existe possibilidade de você avançar na vida de tal maneira que você não mais precise ser amado. Cada um de nós que está nesse espaço aqui precisa ser amado. E não somente precisa, mas grita por afeto. E eu diria que grandes coisas que nós enxergamos na sociedade hoje são gritos por afeto. Desde a violência até grandes realizações. Nomes que nós colocamos em salas, em placas, em prédios, nada mais são do que a tentativa de me perenizar e mostrar que eu sou importante e necessário para a próxima geração. O ser humano necessita ser amado. O ser humano não tem jeito, ele precisa ser amado. E é o afeto que sustenta os reveses da vida, gente.
E na vida nós enfrentamos várias tempestades. Talvez você esteja aqui com a gente nesta manhã, nesse dia importante, celebrando a vida, e você está enfrentando uma agonia de alma, uma dor indizível está varrendo o seu coração e a sua existência. Uma pessoa que você ama está ferida, você mesmo está ferido na alma. Então, às vezes, nós estamos sangrando por dentro e sorrindo por fora. Mas o que nos sustenta em pé é o fato de sermos amados. Inclusive, alguém nos amou no ponto de partida da vida, por isso que a gente escapou. Se não foi seu pai, se não foi sua mãe, foi uma secretária, uma empregada, um orfanato, alguém lhe acolheu. E porque foi acolhido, você sobreviveu. O ser humano tem essa fome. O William James, um grande pesquisador da psicologia norte-americana, ele dizia que o maior desejo do ser humano é ser apreciado. É por isso que cosmético não tem crise. Empresa de cosmético ganha dinheiro em todas as épocas do ano, porque a gente tem que ter alguma coisa para mostrar a nossa beleza. Tem que ter uma ajeitadazinha. E eu fico pensando, às vezes, quando estou tirando fotos com pessoas e tal, como as mulheres têm que dar uma arrumadinha antes da foto. É uma coisa impressionante. O homem não tem muito essa necessidade, porque também não tem muito o que arrumar, né? Às vezes já é desarrumado por origem. Mas a mulher não, tem um óculos que tem que tirar, tem uma mão no cabelo que passa, tem alguma coisa para poder sair bonita na fita. E ela pede para olhar depois. Porque se não saiu no seu melhor ângulo, você tem que tirar outra foto, não é? Então tem que ser assim. E aí eu me alimento de um pensador mineiro, Carlos Drummond de Andrade, quando ele dizia que amar se aprende amando. Não existe uma escola que ensine para nós amar. Não existe um curso em nenhuma universidade que nos ensina a sermos amáveis. Ele diz que amar se aprende amando. Então todos nós somos amadores na arte de amar. Ninguém se profissionaliza. E aí é quando se estabelece, gente, uma relação de ternura e cuidado que todos nós precisamos. Eu preciso de que as pessoas sejam ternas comigo. Eu preciso que as pessoas me cuidem. Mas as pessoas com quem eu me relaciono também precisam do meu cuidado e da minha ternura, desde o trânsito até a minha casa, passando pelo consultório e todos esses ambientes. A felicidade é gêmea, o que significa que nunca somos realmente felizes, senão quando partilhamos. Não tem coisa mais ruim ou pior da vida do que você estar feliz e estar sozinho. Estar num ambiente bonito sozinho é terrível. Eu fui fazer conferência num local belíssimo e minha mulher não pôde ir comigo. E eu fiquei lá olhando todas aquelas coisas lindas, todas aquelas realidades, um cenário maravilhoso e não tinha com quem conversar. Não tinha para quem apontar nada, eu estava sozinho, isso é muito ruim. Por isso que Tom Jobim afirmou que é impossível ser feliz sozinho. Nós precisamos do outro e a família oferece esse espaço. Então eu quero deixar para você algumas ideias a partir da palavra investimento, que é muito conhecida de todos nós no sistema capitalista. E eu faço a seguinte pergunta para os senhores e para as senhoras. Somos bons investidores ou bons gastadores? Você gasta mais ou você investe mais? E eu tenho uma pergunta simples para definir isso. Quem acaba primeiro na sua casa, o mês ou o dinheiro? Então você é um gastador. Mas eu quero convidá-la a se tornar investidor. Investidor dá um retorno muito maior. E aí tem um rapaz chamado Paulo, que há 2000 anos ensinou para nós, dizendo que tudo que o homem semear, isso também colherá. Nós iremos colher da mesma espécie. Mas ele também disse que quem semeia muito, muito colherá. Então eu quero trazer para vocês algumas sementes. Eu fui da fazenda, fui criado na fazenda e eu sei muito a função das sementes. Então eu quero trazer algumas sementes e eu espero que você leve para casa e que essas sementes possam nascer primeiro na sua vida e depois elas frutifiquem no seu espaço familiar, na sua existência e que isso seja muito rico em toda a sua realidade. Você jogar nos seus canteiros interiores. Gente, para nós termos uma família que funcione nessa geração, o que eu chamo de família funcional, a família funcional ela é muito parecida. Família disfuncional, cada uma é de um jeito. Cada uma briga de um jeito, cada uma tem razão de um jeito. Mas famílias que funcionam, elas são muito parecidas. Por isso eu quero te dar algumas ideias de famílias parecidas.
para que você possa não somente checar a sua vida, mas levar essas sementes para a sua própria casa. Vejam só, toda família que funciona tem presença, tem tempo junto. E nós estamos vivendo numa geração onde o tempo evaporou e a gente não tem tempo para nada. A gente está distante, a gente está longe, a gente está ganhando dinheiro para pagar contas. E quando está presente, a gente está nas redes sociais. Então a gente não tem mais, quase que não tem mais o olho no olho, não tem mais o abraço de chegada, não tem o beijo de partida. A gente não tem mais esse contato. A presença foi engolida por tantas outras coisas da tecnologia que são tão importantes. No entanto, eu preciso oferecer presença para o meu filho, para minha filha, para minha mulher, para o marido, porque senão não tem jeito. O ser humano só cresce na presença. Os meus filhos precisam saber que eles são importantes porque eu doei a minha presença para eles. Não adianta doar o celular de último modelo se eu não me dou para os meus filhos. Inclusive, os melhores celulares de nossa casa são dos nossos filhos. E geralmente passam deles para nós. E a gente fica com um negócio jurássico e os nossos filhos com top de linha, né? E eles estão recebendo as melhores tecnologias e não estão recebendo o melhor de nós. Então eu quero enviar você para casa. Eu quero que você volte para casa e você entenda que os maiores patrimônios da sua vida estão no endereço do seu cartão de crédito e não no cartão de crédito. Os melhores bens da sua vida não estão na conta bancária. Os melhores bens não estão naquelas linhas do imposto de renda onde você coloca as suas conquistas. Os maiores bens da minha vida e da sua estão naquelas linhas discretas que são os nossos dependentes. E chega um tempo que você tem que tirar dali, porque eles não são mais dependentes seus. Eles voaram, se tornaram homens e mulheres que vão construir a sociedade do seu tempo. Mas eles precisam da sua presença. Eles precisam de você. Você tem que ser um ponto de referência na vida dos seus filhos. Os seus filhos, seu cônjuge, precisam de atenção. Um dos dramas que eu enfrento no consultório são casais que não dão mais atenção um para o outro. São casais que são importantes no sentido legal, ainda estão casados legalmente, mas eles não são mais importantes na prática, porque não dão atenção. A gente dá atenção para tantas outras coisas. Quando namorávamos, nós dávamos atenção. Nós éramos pontuais, usávamos as boas roupas, nos encontrávamos perfumados. Até os dentes a gente escovava. Hoje a gente está numa relação familiar, quase não tem mais atenção. Não olha mais no olho. E eu quero dar um segredo terapêutico aqui para todos os homens, maridos e futuros maridos. Quando você estiver na presença da sua mulher, olhe para ela, porque você escuta pelos olhos. Você não escuta pelo ouvido. A mulher é escutada pelos olhos. É por isso que você fica assistindo televisão e ela falando, e você só balançando a cabeça. E aí ela tem uma técnica que arrebenta com você. Ela diz: o que é que eu falei? Aí matou. Porque você não sabe o que ela falou, você está ouvindo o que a televisão está dizendo. E aí ela sente que não é importante. Aí sabe o que acontece, crianças? Aí chega a terceira pessoa. E ele chega oferecendo aquilo que você não oferece mais. Não oferece mais tempo, não oferece mais atenção. E o que é que a terceira pessoa oferece? Oferece exatamente tempo. Ele abre a agenda e fica com a sua mulher ou com o seu marido. Não vou falar só agora dos homens, não é? Porque nós precisamos entender que nós temos fome disso. Aí o colega de trabalho olha para mim, aquela menina, e diz: Eufrásio, o que aconteceu com você? Você perdeu o brilho nos olhos. Você era uma pessoa feliz, você era risonho, brincava com a gente, e faz uns 10 dias que eu percebo que você está para baixo, os olhos sem brilho. O que aconteceu? Eu digo: não foi nada, não aconteceu nada. Não, eu lhe conheço, a gente trabalha há 20 anos aqui. Conta para mim. Não, eu não quero falar. Eles: olha, vamos almoçar. Aí eu vou almoçar. E essa menina pega na minha mão, olha nos meus olhos e diz: Eufrásio, pode falar comigo, confia em mim. O que está acontecendo com você? E aí eu vou dizer: a gente se conhece mesmo, você está certo, eu estou com um problema lá em casa, minha mulher não mais se importa comigo,
minha mulher não mais me dá atenção, faz tempo que não me beija, só fica cobrando coisas, quando eu chego em casa é briga, desde a porta de entrada, desde de manhã quando eu saio é uma confusão, eu tô mal, não sei mais o que fazer. Ela disse, está vendo, eu sabia, você não merece essa mulher que tem. Ok? E aí vocês já sabem como caminha esse negócio, eu não vou lhe ensinar não, tá certo? Então, é assim que acontece, é atenção, é tempo, e então vem a outra pessoa e oferece atenção e tempo para o seu filho, inclusive. Faz tempo, eu lembro de uma palestra que eu fiz em Paulo Afonso, nunca me esqueci daquela palestra na Chesf, num evento especial da Chesf, falando para pais, e eu disse uma coisa muito simples para aqueles pais: sejam pais dos seus filhos antes que o traficante os adote. Nós precisamos ser pais dos nossos filhos, e não seremos pais com conta bancária colocando nas melhores escolas. Nós só seremos pais dos nossos filhos se nós pegarmos no colo, se nós beijarmos o nosso filho, se nós olharmos nos olhos dele e perguntarmos, e aí filho, como é que você está? Como é que está seu namoro? Você está com aquela menina há algum tempo? Como é que está a sexualidade de vocês? O que é que vocês estão fazendo da vida? Ouvir seu filho, conversar com ele, ouvir sua filha. Mas olha, gente, se nós quisermos construir uma família bonita, tem que ter beijo nessa casa. Beijo é importante. Eu não estou falando do beijo francês que desentope pia. Eu estou falando de beijinhos, né? Beijo faz bem, todo mundo quer ser beijado. E o beijo com um abraço. Você abraçar e beijar faz um bem psíquico que você não imagina o tamanho. Inclusive, um dos hormônios do bem-estar é produzido a partir do abraço, do carinho, do colo. Então nós precisamos disso em nossa vida, inclusive para nos sentirmos bem. Abraço faz bem para todo mundo. Por isso que Jota Quest faz um sucesso imenso com uma música que diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Não tem coisa melhor, tanto na festa quanto na dor. Me lembro de um acidente que aconteceu no Galeão, onde um avião entrou, não conseguiu parar e entrou terrivelmente. Quantas famílias foram atingidas? E eu me lembro de famílias no saguão do aeroporto se abraçando sem se conhecer, mas na tragédia se abraçando e dizendo, nós estamos juntos, a nossa dor é de todos nós. Nós precisamos disso. Então sua casa precisa ter mais beijo. Faz quanto tempo que vocês não se beijam, que vocês não se abraçam, que vocês não dizem um para o outro que são importantes, que são queridos, que são amados. Mas também família precisa de presentes. Não somente de presença, mas de presentes. E não tem que ser presentes caros, podem ser baratos, mas desde que sinalizem que você lembrou de mim. Essa é a mensagem do presente. Vale até um pacotinho de pinha da Abdias de Carvalho. Né? Se sua mulher gosta de pinha, compre ali, pague R$2. Mas leve pinha para casa e diz, olha querida, lembrei de você ao voltar para casa. E isso vai ser importante para ela porque ela se sente amada. E aí você como esposa, lembre também do seu marido por onde você passar e sinalize que você lembrou dele, não apenas na hora que venceu o cartão de crédito. Então é importante. Mas gente, para construir uma família bonita, nós precisamos de palavras afirmativas. O ser humano é feito de palavras, a linguagem nos define. Um pesquisador da psicologia, na época em que ele trabalhava na universidade, trabalhando com chimpanzés, ele percebeu que uma chimpanzé nasceu o seu bebê e a sua esposa nasceu o seu bebê em datas quase iguais. E aí ele começou a monitorar os dois bebês. E ele comprova em sua pesquisa uma coisa muito simples. Até determinada idade, os dois bebês eram exatamente iguais. Brincavam do mesmo jeito, sobreviviam do mesmo jeito, funcionavam do mesmo jeito. Mas quando o filho dele adquiriu a linguagem, o macaquinho ficou para trás. O que nos define é a linguagem, a capacidade de pensar. E nós precisamos usar essa competência para termos palavras afirmativas em casa. Dizer para os nossos filhos que eles são amados, queridos, importantes, necessários e desejados. Dizer para sua esposa que ela é importante para você, que você a ama. Fale para o seu marido que ele não apenas paga as contas ou parte das contas, mas que ele é amado por você. E saiba que um elogio na vida de um marido o deixa bobão nas nuvens 2 meses. Mas não deixe passar esse prazo para dar outro elogio, não. Não é? Se alimentem
periodicamente com palavras afirmativas, porque isso é fundamental. E veja o que diz o provérbio de um homem interessantíssimo chamado Salomão. Ele disse o seguinte: a morte e a vida estão no poder da palavra. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como você está usando a palavra na sua casa? Você está usando a palavra para agredir, para ofender, para atacar, para oprimir as pessoas? Ou a palavra na sua casa está sendo bem dita? A palavra na sua casa é um instrumento de crescimento para a sua família, para você mesmo. Até seu cachorro é elogiado na sua casa. Todo mundo lá tem afeto, todo mundo lá recebe palavras de afirmação. E nós precisamos compreender essa dinâmica da vida. E olha o que diz outro provérbio: as palavras agradáveis são como favos de mel. São doces para a alma e trazem cura. Olha a palavra como instrumento de cura. Eu, como profissional da escuta, não uso medicação, não. Como psicólogo, eu uso a palavra. Primeiro a escuta, depois a palavra. E a palavra cura. Essa é a ideia de Freud quando cria a psicanálise. Ele era médico, mas ele desiste do medicamento e vai para a cura pela palavra. Porque o ser humano está doente da palavra, está doente na linguagem. Faz 30 anos que você ouviu uma palavra que quebrou sua vida. E de lá para cá você tem manquejado na existência e de vez em quando você sangra sozinho, sozinha, lembrando que seu pai disse que você era o problema da casa. Você era o drama daquela família, que ao invés de você ter cortado seu umbigo, deveria ter cortado seu pescoço. E aí você viaja com essa dor sangrando ao longo dos anos da sua vida. É um privilégio para mim ser terapeuta e ouvir pessoas. Eu lembro de uma situação de uma senhora com muitos anos dizer para mim: doutor, o que eu vou lhe falar agora, eu nunca falei para ninguém. Veja o peso dessa escuta, dela dizer para mim que quando ela tinha 18 anos de idade, a sua vida desconjuntou. E essa mulher já tinha mais de 70. E ela viajou dos 18 anos aos 70 sem encontrar ninguém que pudesse escutar o seu segredo mais secreto, a dor mais angustiante da sua alma. Então, na alma humana, gente, tem dores que nós precisamos escutar com respeito. E o profissional da escuta, o psicólogo, talvez seja um dos únicos profissionais da vida que escuta sem dizer eu também. Escuta sem o eu também. Eu não tenho necessidade de dizer para essa senhora: mas olha, você aconteceu com 18 anos, comigo foi aos 25 anos. E aí eu passar 30 minutos dizendo para ela como foi aos 25 anos da minha vida. Ela não precisa disso, ela precisa ser ouvida. Então, gente, nós precisamos ouvir a nossa família. Ouça seu marido, ouça sua esposa, ouça seus filhos. É assim que nós defendemos a família. É assim que o traficante não tem espaço. É assim que a droga não entra. É assim que a promiscuidade é evitada na sua casa, porque ali tem o que é a fome da alma suprida, que é o aspecto emocional, é o aspecto da espiritualidade. O elogio faz um bem imenso. Gente, tem uns 30 anos que eu ouvi uma palestra sobre elogio e aquela palestra mudou a minha vida. Eu estava no início do meu casamento. Agora em maio, 28 de maio, eu farei 30 anos de casado com Verônica, uma mulher lindíssima, que tem uma escolha maravilhosa na vida. Faz 30 anos que aquela mulher me escolheu. E eu tenho dito, às vezes, em palestras para meninas e tal, dizendo: olha, conversa com a minha mulher, essa mulher sabe escolher marido. Mas há 30 anos, nós vivíamos tentando vencer um ao outro. Eu dizia para a Verônica: você precisa mudar nisso, mas ela dizia: você também precisa mudar. E aí eu percebia que ninguém mudava, porque todo animal atacado se defende, gente. Todo animal atacado se defende. Então, quando eu atacava a Verônica, ela me contra-atacava e a gente ficava no mesmo ponto. Aí eu aprendi sobre elogio nessa palestra. E a partir daquele dia, eu passei a elogiar a Verônica. E a nossa vida mudou. Eu passei a semear elogio e elogio nasceu com fartura lá em casa. Hoje a gente se elogia sem problema, elogia as nossas filhas, elogia até os nossos 3 cães. Eles são maravilhosos. Então nós precisamos do elogio. Você precisa do elogio. Então elogie seus amigos, elogie sua esposa, elogie seus filhos, até sua sogra elogie. Ela apoiou vocês, pelo menos eu espero, né, que ela apoiou seu casamento, né? Então ela merece elogio. Gente, família bonita tem gratidão. Nós precisamos ser gratos.
Gratos a Deus pela família que temos, gratos ao seu cônjuge por acolher você, grato à pessoa que fez seu almoço na cozinha. Você paga para ela, óbvio, mas ela poderia ter cuspido no seu suco. E ela fez com carinho, com limpeza, com afeto, pelo menos eu espero, né? Então, agradeça essa pessoa que cuida de você. Então, nós precisamos aprender a gratidão. A gratidão faz um bem psíquico gigantesco, gente. Ser grato. Não é aquela gratidão de final de compras, não. É gratidão que a pessoa percebe que tem brilho nos olhos com aquela gratidão. Gente, nós precisamos de carinho em casa. Então, eu quero remeter você para casa hoje carinhoso. Faça carinho na sua esposa, no seu filho. Abrace com fartura e faça carinho. Um cafunézinho faz bem. Os animais gostam de cafuné. Eu tenho um cão imenso que é o meu companheiro de exercício. Hoje já fomos caminhar. E ele vem, senta ao meu lado e ele gosta de carinho na testa. E aí quando eu paro de fazer carinho, ele mete a cabeça debaixo do meu braço, porque ele quer mais carinho. Ele levanta a pata e puxa meu braço, porque ele quer carinho. E eu tenho que ceder, porque a pata dele é imensa. Né? Carinho faz bem para todo mundo. Você precisa de carinho. Sabe, gente, nós precisamos de admiração. Todo ser humano precisa ser admirado, desde aquele que faz um desenhozinho com 3 anos de idade e corre para você quando volta para a escola. Você precisa abraçar essa criança, dar um beijo, dizer que coisa linda. Quando ela estender o seu pezinho com um sapato novo, querendo o seu elogio, beije essa criança e fale que o sapato dela é lindo. Ela precisa de admiração. Sua esposa precisa de admiração, seu colega de trabalho, nas relações humanas. Nós estamos muito secos no sistema capitalista, porque o que vale é o dinheiro e não o ser humano. O sistema não é humanista, o sistema é capitalista. Por isso nós precisamos humanizar as nossas relações, senão nós estamos perdidos, gente. Nós somos a geração de maior consumo de psicofármaco na história do homem sobre a Terra. Nunca se tomou tanto remédio de tarja preta e nunca se adoeceu tanto, porque a esmagadora maioria desses remédios não funcionam. São apenas anestesias para um problema grave da nossa alma que nós precisamos resolver. Por exemplo, a ansiedade não sara com remédio, pânico não sara com remédio, depressão não sara com remédio, e esses problemas são campeões mensais. Rivotril é campeão de venda todo mês. A gente coloca um sublingual para viajar para São Paulo porque tem pânico de avião e aí faz a viagem anestesiado. Mas na volta você tem que ter outro Rivotril sublingual para colocar na volta, senão você está em pânico. Porque o que foi já foi consumido, já anestesiou seu dente inflamado. Você não precisa de analgésico para seu dente inflamado, você precisa de um dentista. Daí você precisa ser admirado, você precisa de carinho e de afeto. Mas, gente, nós precisamos ser perdoados. Perdão é fundamental para a vida. Perdão é a palestra que eu mais fiz em todos esses anos de palestrante. O tempo não nos permite, mas a minha família de origem se quebrou. A minha mãe quebrou a nossa família e no final de tudo ela se matou com um tiro no pescoço. E a nossa família ficou aos pedaços. Eu pensei em suicídio também na década de 80 em minha vida, mas foi perdão que me salvou. Eu aprendi a respeito de perdão. O meu encontro com Jesus de Nazaré me ensinou sobre o perdão. O perdão, primeiro, que ele mesmo me deu. E o segundo, que eu deveria dar para minha mãe e para mim mesmo, com os meus desmantelos morais também na vida, para resolver o problema de culpa. Então, em sua casa, você precisa perdoar. Perdoar aquele que te ofendeu, perdoar a si mesmo, que é o perdão em profundidade. Senão você viaja 40 anos na sua vida sentindo-se culpado e não sabendo que o único remédio que cura a sua alma é o perdão. Então você precisa se perdoar. Gente, todos nós precisamos de encorajamento e família é lugar de encorajamento. Então encoraje sua turma. Se seu filho tosse pelo Santa Cruz, tem misericórdia dele, mas encoraja o seu filho. Encoraja, né? Ele precisa muito de encorajamento e isso é fundamental para a vida. Então não seja crítico, a crítica não traz crescimento. Encoraje, que faz um bem muito maior na vida. Gente, família é lugar de disciplina. Tudo isso que eu falei não é uma família solta, uma família descosturada, uma família sem nós. Família precisa ter limites na medida certa.
As coisas precisam funcionar na sua casa assim como funcionam nas outras instituições sociais. Nós precisamos de disciplina. Então os nossos filhos precisam saber que eles têm limites. Eles não podem gritar com quem quiser, não podem chutar o balde, não podem quebrar as coisas e sair para a rua, não pode se jogar no chão, ficar esperneando e ganhar o celular novo. Deixe espernear. Essa semana eu atendi uma pessoa onde isso está muito presente na vida e eu sei que o problema começou na infância. Faltou uma família que corrigisse esse espernear dessa pessoa para que ele não viesse espernear agora no casamento e conquistar o que ele está querendo no grito. Isso não funciona, precisamos de disciplina. Então, gente, olha, um segredo aqui, especialmente para as mães. Mostrar-se presente sem ser invasiva. Esse é o maior desafio da mãe. Que mãe é um instrumento invasivo, eu nunca vi um negócio desse. E se você é mãe e professora, aí juntou duas coisas, que misericórdia. Porque a professora quer ensinar o tempo todo e a mãe quer ser mãe o tempo todo. Então eu tenho uma má notícia para vocês nessa manhã. Mães e pais têm prazo de validade. Vou repetir. Tem data para você ser pai do seu filho. Chega um tempo que não funciona mais a paternidade. Ou você foi pai até ali, ou não tem mais jeito. E é o início da adolescência, em torno de 10 a 12 anos. Se você não ensinou valores, não caminhou com seu filho, não cuidou dele até essa idade, depois daí, meu irmão, você fala com ele, ele vira a cara e vai embora. Você estabelece limites, ele não tem limites. Você diz como deve ser, ele não lhe obedece. Você fala, ele grita na sua cara, porque você já perdeu o seu filho no início da adolescência. Então nós precisamos não ser invasivos. E eu quero dizer aqui para todas as mães, o quarto do seu filho não é seu quarto. O quarto da sua filha não é seu quarto. Você não pode entrar a hora que você quiser e arrumar o quarto do seu filho do jeito que você quiser. Ali é quarto dele. Quem tem que arrumar é ele. Se o quarto dele está podre, é porque ele está podre por dentro. Se as meias dele estão bagunçadas, cueca suja com cueca limpa, é porque ele está desorganizado. E aí as mães não sabem como é que um filho identifica cueca suja de cueca limpa. E eu tenho dito de forma muito simples, é assim, ó. Basta um cheirinho e ele sabe, essa aqui eu já usei. Então nós precisamos deixar esse filho crescer. Vai chegar um tempo que ele vai começar a separar as cuecas. Mas agora ele está misturado numa agonia de alma imensa. Os pais se debatem entre o limite de encontrar um termo sobre a educação recebida e a educação que deve passar para os seus filhos. Olha, para com o discurso de que eu não aprendi assim, quando eu era da sua idade eu funcionava de outro jeito. Esqueça esse negócio. Há um psicanalista brasileiro fantástico, chamado Jorge Forbes. Ele diz uma coisa interessante que para mim é a melhor explicação sobre a pós-modernidade. Ele chama de Planeta 2. Inclusive ele tem um programa na TV Cultura que você deveria assistir, um programa premiado inclusive, porque ele diz que o mundo mudou tanto que nós mudamos de planeta. Nós estamos agora em outro planeta que ele chama de Planeta 2. Muitos de nós aqui ainda estamos na travessia e muitos outros resistindo no Planeta 1. Tem uma turma aqui que veio da datilografia. Tem uma turma aqui que veio do papel carbono, veio da máquina que você fotografava, mandava revelar, 30 dias depois chegava, muitas fotos sem cabeça. Muitas fotos com muito brilho, muitas fotos tremidas. Você é desse tempo, você é de Terra 1, mas eu quero convidá-la para a Terra 2. Terra 2 funciona de outro jeito, funciona com outras premissas e com outras realidades, onde nós precisamos aprender a funcionar. Gente, todas essas coisas em nossa vida precisam ser costuradas numa palavrinha antiga que chamamos de oração. Nós precisamos aprender a orar e ensinar a oração para a nossa casa. A oração faz bem. A oração nos ensina que é um ser superior. E o grande drama do humano é achar que ele se basta, que ele é autossuficiente, que ele é a fonte que alimenta a sua vida. E eu queria lhe dizer que esse é um equívoco do inferno. Nenhum ser humano é autossuficiente. Eu gosto de usar a experiência desse equipamento aqui, ó. Ele é top de linha, me é útil demais. Aqui eu tenho uma biblioteca monstruosa, mas ele precisa de vez em quando estar na fonte. De vez em quando eu tenho que conectá-lo para que ele se alimente e possa viver uma independência de 18 a 20 horas me servindo muito bem. Eu e você precisamos de vez em quando nos conectar à fonte. Você não é dono de você na sua essência. Você é protagonista de você, mas você vai dar conta de você. Você não veio de você.
e você não vai para você. A Bíblia diz que nós viemos de Deus e iremos para Deus. Nesse intervalo, você faz da sua vida o que você quiser. Agora saiba que um dia você estará diante de Deus. Por isso que sempre que pela força da profissão eu vou a cemitério, porque cemitério não é lugar de visita, né? Eu vou por força da profissão, eu encontro sempre plaquinhas em túmulos e cruzes, com uma data, um tracinho e outra data. E a boa notícia que eu tenho para nós aqui é que nós já estamos no tracinho. Né? Daqui a algum tempo, que eu não sei, a outra data virá. E esse ciclo vai se fechar em nossa vida e nós voltaremos para o outro lado da existência de onde viemos. Por isso a importância de você ensinar para o seu filho que existe um ser superior. Existe alguém que ele precisa respeitar como supremacia na sua existência. Por isso, gente, ame a sua turma com toda a força do seu coração. Nunca negue o afeto, nunca, jamais. Afeto não é questão de merecimento, afeto é alimento, afeto é suprimento. Se você tirar o afeto, não adianta dar tudo o que você der, seu filho vai se desconjuntar, não tem jeito. Seu casamento se quebra, nós precisamos do afeto. Por isso, nessa manhã, nesse evento especial, nessa celebração do Dia da Família, eu gostaria de convidá-la a impregnar todas as suas ações mais simples com a gratuidade do afeto. Que não existisse barganha nenhuma na sua casa. Que não existisse nenhuma troca por nada. Só faço isso se você fizer isso. Não, ame com fartura, porque sua turma precisa. Sem o afeto, o ser humano não desenvolve a sua capacidade de confiar e de se relacionar com o outro. Não tem jeito. Eu só aprendo a me relacionar a partir do afeto que eu recebo. E ouça o que disse Charles Chaplin: o homem não morre quando deixa de viver, mas quando deixa de amar. O homem morre quando deixa de amar. Por isso não morra antes do tempo. Não morra antes da hora. E Jesus Cristo, como modelo para nós, não apenas para casamento, mas modelo de gente, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu tenho dito, para onde eu tenho ido, feito conferências para a família, Deus não faz a nossa refeição. Deus não vai trabalhar na sua casa com a sua isenção. Deus vai, com os seus instrumentos e com os seus valores, edificar a sua vida. E a sua vida edificada em Deus, você vai ter instrumento para abençoar a sua casa, seus cônjuges e a sua turma. Por isso, pare de orar para Deus abençoar a sua casa se você não está presente em casa, se você não abraça seu filho, se você não beija o seu filho, porque a sua oração não será ouvida e o traficante corre o risco de achar o seu filho numa esquina dessa e oferecer presença e levar o seu filho. E aí, 3 horas da madrugada, o delegado liga para você e você será acordado. Ele vai dizer: José da Silva está aqui, ele é seu filho, ele foi pego traficando nessa madrugada. E aí, meu irmão, não tem preço que pague. Eu quero concluir usando uma figura de onde viemos. Todos nós viemos do útero. E o útero fez um bem gigantesco à nossa vida. Nunca vivemos tão bem. Nunca fomos tão bem tratados. Nunca fomos tão bem supridos e acarinhados quanto o tempo que vivemos no útero. Mas esse tempo acabou. A piscina furou e nós fomos expulsos de lá. Mas eu quero desafiar você a transformar sua casa no útero. Para que sua casa seja útero. Para que ali tenha água quentinha. Para que ali tenha abraço. Ali tenha colo com fartura. Que nenhum filho seja mais amado do que outro filho. Para que em nenhum momento os braços não se estendam. Mas que nessa casa seja útero social. Lá fora é competição, é briga, é pancada. Mas dentro de casa tem que ser acolhida, tem que ser afeto. Eu lembro de uma música da minha adolescência que enriqueceu muito a minha existência, cantada pelo Padre Zezinho. Utopia. Ele disse: se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamem a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Sua família não precisa se quebrar. Sua família não precisa do advogado, do juiz,
do promotor. Sua família precisa de você. Invista em sua família. Não invista o que você tem. Invista o que você é. Volte para casa hoje para se doar para a sua turma. Não ligue a televisão. Não pegue o WhatsApp. Desligue o computador. E ligue a sua relação com seu filho, com sua mulher. E eles vão lhe perguntar: o que aconteceu, painho? Não aconteceu nada, filho. Eu entendi que minha família é importante, que eu amo vocês. Abrace. Mas abrace com fartura. Não deixe que o traficante ofereça o abraço para o seu filho. Não deixe que uma garota de programa abrace o seu filho na esquina. Se você preencher o espaço dele com um abraço, ele vai dizer muito obrigado para o traficante, muito obrigado para a prostituta, e vai tocar sua vida com alegria na alma, com uma leveza imensa de existir. Porque você ensinou para ele que ser gente é muito mais do que ter dinheiro na conta. É muito mais do que aceitar um suborno, uma propina. É muito mais do que entrar numa relação ilícita. E eu quero concluir deixando uma aprendizagem do meu velho pai. Morreu com 97 anos, em 2007. Um homem analfabeto. Nunca foi a uma escola. Aprendeu na vida a administrar fazendas e se tornou gerente de grandes latifúndios. E já velhinho, voltei à Bahia visitá-lo. E uma experiência que ele me contou, nunca mais esqueci. Ele disse: durante um tempo na minha vida, eu recebi uma proposta para ganhar muito dinheiro. Mas era uma proposta de roubo. E eu fiz uma pergunta para a pessoa que me ofereceu: o que é que eu vou dizer na minha casa quando eu chegar com esse ganho lá? O que é que eu vou dizer para os meus filhos? Como eu ganhei esse dinheiro? Morreu pobre, na casa da minha irmã. E tudo que eu tenho do meu pai é uma bengala e um relógio Tecnos automáticos, que hoje é usado pela minha filha. É toda a herança que ele me deixou. Mas a herança que ele me deixou não tem preço. Não tem preço. Eu recebi um convite de algumas universidades na África, e eu lembro que uma delas, depois que eu fiz a palestra sobre família, porque a proposta era falar sobre família, a coordenadora do curso de psicologia assumiu a palavra e ela exclamou dizendo: ah, se os nossos maridos fossem assim. Nunca vou saber por que ela disse isso, mas eu sei que nós precisamos de maridos assim, de esposas assim, de filhos assim e de cidadãos assim. O meu desejo, senhoras e senhores, queridos colegas da mesa, é que nós sejamos assim. Nós temos todas as condições para isso. Deus já nos criou competente. E Deus está com a gente. Quando a coisa destoar, Deus está com a gente para nos socorrer e nos estender a mão. E enriquecer a nossa existência. Um grande abraço a cada um de vocês. Vereadora Michele, muito obrigado. O privilégio de estar aqui, a cada um de vocês pela presença. Deus abençoe muito as suas vidas. Um grande abraço. Tô aqui com meu coração. Né, vereador? O vereador já mandou mensagem para a esposa dele aqui. O outro já perguntou se estava na minha casa. E eu nem imaginava que ia ser desse jeito. Mas eu recebi um presente. Eu creio que vocês também receberam, né? Foi muito bom. Não conhecia ainda, mas estou muito feliz de ter conhecido. E daqui para frente, né, vereador Renato, vamos estar junto com ele aí, convidando para as nossas igrejas, para os nossos trabalhos, porque com certeza tem vida, né, experiência, que pode nos ajudar e ajudar muitas pessoas. O senhor falou algo muito importante que registrou um princípio bíblico. Fala sobre o princípio da semeadura.
Cada um reproduz segundo a sua espécie. Está lá em Gênesis. Jaca, jaqueira da jaca, né? Pé de uva tem que dar uva. Então nós temos que transmitir aquilo que nós somos. Nós temos que reproduzir aquilo que nós somos. E precisamos reproduzir esses princípios, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Se nós fomos instituídos no amor, nós temos que transmitir esse amor. O caráter de Cristo, a essência de Cristo, nós temos que transmitir àqueles que estão à nossa volta. Fui muito edificado, vereadora Michele. Parabéns pela escolha do palestrante que eu não conhecia, doutor Eufrásio, mas as suas palavras vão reverberar em Recife, em Pernambuco, no Brasil, porque temos que fortalecer essa instituição chamada família, mas não apenas com palavras, com as nossas pequenas ações, nossas pequenas atitudes, com tempo de qualidade, com elogio, com amor e com carinho. Parabéns por essas palavras, que Recife seja edificada por essas palavras. Queria registrar com muita alegria aqui a presença do deputado estadual Cleiton Colles. Seja muito bem-vindo, deputado. A sua presença aqui enaltece o nosso trabalho, também como um defensor da família, lá na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Queria registrar a presença do bispo Valderi Alves Ribeiro, da Sara Nossa Terra, representando a Secretaria Nacional do FENASP. Seja bem-vindo, bispo. Registro a presença do pastor Heraldo, da Igreja Apostólica Batista da Restituição. Seja bem-vindo, pastor, acompanhado da sua esposa, Anne. Pastor Erivando, reitor do Seminário Batista Nacional. Seja bem-vindo. Quero registrar também a presença de Isaac Machado, conselheiro, Direitos Humanos, Saúde e Educação. Seja bem-vindo. Sua presença também abrilhanta o nosso evento. Registro também a presença do pastor Josinaldo, da Assembleia de Deus, Cajueiro Seco. Seja bem-vindo, gente. Essa é a casa José Mariano, a casa do povo. Vocês precisam se empoderar dessa casa, gente. Não nos deixe aqui abandonados, porque vocês nos elegem e deixam a gente aqui sozinho. Precisa estar conosco, acompanhando, fiscalizando o nosso mandato, nos dando condições de trabalhar, não por nós mesmos, mas sobretudo pela família do Recife, sobretudo com os princípios que a gente já falou que a gente não negocia. Ajudem a vereadora Michele Colles, o vereador Fred Ferreira, esse pequeno servo aqui, Renato Antunes, para que o nosso mandato seja respaldado, sobretudo, por vocês, porque estamos aqui representando vocês. Muito bem. Quero passar a palavra para a senhora Ana Paula, que em breves palavras vai falar um pouco também sobre o trabalho que tem sido feito na Prefeitura do Recife, que é muito voltado à questão da família, né, a questão das drogas, como foi dito aqui pelo doutor Eufrásio, como é que isso afeta também as famílias. E eles têm feito esse trabalho lá de restauração de famílias. Ela vai falar um pouquinho também. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa da vereadora missionária Michele. Parabenizo pela frente parlamentar em favor da família, que é muito importante. Enquanto Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas, nós trabalhamos com uma fatia da população, que é uma fatia que já recebe um rótulo, uma discriminação por ser um dependente. E, nesse contexto, a gente encontra pessoas bem fragilizadas, até mesmo, eu posso dizer, sem famílias. Na maioria das vezes, quando eles chegam para nós, eles chegam e o discurso é sempre esse: eu não tenho família. E aí, quando a gente vai escutá-lo um pouco mais, vai aprofundando, a gente vê que existe uma família, claro, mas que fazem anos que esses vínculos estão rompidos. E quando a gente se depara também com um usuário que é filho único, hoje a gente tem uma fatia muito grande de famílias que são de filhos únicos, né? Como a gente vai perpetuar essa família, na maioria das vezes? Tendo em vista que a maioria dos casais não querem mais ter filhos pelo contexto que a gente vive. Então, a gente tem um problema muito grande aí quando a gente não consegue trazer de volta essa família, fazer com que esse vínculo volte novamente. E a gente se sente um pouco que substituto, né? A gente passa a ser essa família substituta. E quando você vai ver que você consegue alinhar essa família, que você consegue conhecer essa família e tentar trazer ela para o contexto do usuário, você vê que são famílias fragilizadas, porque também vem de uma infância fragilizada. E é onde o senhor fala da perpetuação desses problemas, né? De não ter uma referência, uma base específica.
Então, nós lidamos muito com isso. Quando a gente consegue trabalhar o usuário com a sua família, a gente tem bastante êxito, porque aí a gente traz essa família para junto dele, para eles caminharem juntos, né? Então, a gente, graças a Deus, consegue fazer isso em alguns casos. Em outros casos, essa pessoa não vai ter realmente família, são pessoas que os pais já são falecidos. E aí, quem vai ser a pessoa que vai incentivá-lo, que vai acompanhá-lo, que vai elogiar, né? Que vai dizer que o caminho que ele percorreu no passado não foi bom, mas que importante é agora a escolha que ele fez. Quem é essa pessoa que vai acompanhar ele, que vai andar lado a lado com ele? Né? Então, a gente se pega muito fazendo esse papel de uma família substituta, de uma referência na maioria das vezes. E aí a gente não tem como dar nada material, o que nos força a dar mais ainda amor, a dar abraços, a elogiar, a incentivar, sabendo que podemos, no meio do caminho, perder todo esse contato novamente. Mas nos faz bem saber que, durante um momento, nós vamos ser uma referência positiva, uma referência que ele pode, mais para frente, lembrar de nós, saber que nós estamos ali para ajudá-lo. A gente entende que não ter família é um sentimento de fragilidade. E quando o Senhor coloca todas as suas palavras, que eu trouxe muito para a minha vida, eu entendo que às vezes a gente tem família no contexto de ter muitas pessoas dentro de um coletivo, mas a gente ainda está sozinho. Né? Então, assim, eu trago para mim esse contexto de ter uma casa, ter várias pessoas morando na casa, mas não se sentir sozinha. Né? Saber que a gente precisa realmente colocar essa família dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho. E a gente não pode desistir. A CEPOD, ela tenta, de alguma forma, trabalhar o usuário na sua potencialidade. Não importa tudo o que aconteceu no passado, não importa o que levou ele a ter um momento agora na dependência, mas a gente diz a ele que ele é o único responsável por sair disso. E motiva ele até mesmo a constituir uma família. E alguns, além de não ter pai e mãe, têm filhos e não conseguem encontrar esses filhos. A gente teve até, na última semana, uma notícia muito boa para compartilhar com vocês o nosso dia a dia, que às vezes é de tristeza, mas também de muita alegria. Um usuário que nos procurou há mais de 30 anos, que ele perdeu o contato com a esposa e com as duas filhas gêmeas, e os pais já são falecidos. E ainda essa semana nós conseguimos, através também de outros órgãos da rede, localizar essa família, essas filhas. E ele foi muito bem recebido e já passou o Dia das Mães na família. Né? Então, assim, a gente conseguiu fazer com que ele tivesse vontade novamente de viver. A família é muito importante porque dá vontade de viver por alguém. Quando você tem alguém de sua referência, quando você tem alguém que é um pedaço seu, você tem vontade de viver por essa pessoa. Mesmo que não sejam laços sanguíneos também, mas que sejam laços de amor. Né? Um útero social é possível mesmo sem ter estado dentro da pessoa. Né? E a CEPOD, ela tem esse olhar, né, de família, de tentar resgatar isso de alguma forma. E quando o senhor fala assim, que a gente, quando tem algo nosso, né, a gente tem um copo que é nosso e vai perpetuar, vai levar durante anos na nossa vida, aí me remete àquelas pessoas que nós atendemos, que são pessoas que estão em situação de rua. Né? O que ele tem para ser chamado de seu? Né? É momentâneo. Eu tenho hoje, posso não ter amanhã, porque basta eu dormir e acordar e eu não vou ter mais nada que podem roubar de mim. Né? Então, até uma coisa mínima, como uma caneca, eu não posso ter. Né? A gente sabe que até os documentos, que são algo que traz cidadania à pessoa, eles perdem, né? Eles são roubados. Então, você vê que a fragilidade dessas pessoas ela é de um contexto muito maior. É uma bola de neve. Né? Começa na família e vai transformando em coisas pequenas, mas que faz parte de uma história. E é uma história que, às vezes, não tem muita coisa positiva, não tem uma felicidade duradoura, eles têm momentos felizes. E se formos nós, não só CEPOD, mas cada um de nós, formos uma referência para alguém, se pudermos colocar em prática aquele amor ao próximo, né? Então a gente vai conseguir ajudar muita gente. Eu pensei também na cultura do abraço. Acho que lá na secretaria nós já temos algumas pessoas que têm isso, de todos os dias de manhã nos abraçar, mas agora a gente vai ver com outros olhos. Então, a gente vai implantar a cultura do abraço. Todos os dias, quando chegarmos, vamos nos abraçar,
vamos dizer que as pessoas estão lindas naquele momento e que nosso dia vai ser maravilhoso. Porque aí, quando o usuário chegar, a gente vai estar tão bem para atendê-lo que ele vai sentir isso em nós. Que possamos, cada um de nós, trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Já é uma realidade tão difícil, tão triste, né? Vamos mudar isso. E começa em nós, né? Começa em mim, começa em você, começa em cada um de nós. Eu também recebi muito, vou levar muito para a minha vida, tudo que nós aprendemos aqui. Parabenizo novamente a Frente Parlamentar pela escolha, por todos, por essa iniciativa. E eu acho que a gente só está começando, né? Vamos continuar, vamos em frente. E eu agradeço a todos a oportunidade. Vamos começar essa cultura do abraço aqui na Câmara também. Eu já falei para a vereadora Michele, se passar por mim não me abraçar. Eu queria convidar o deputado pastor Cleiton Colles a fazer parte da mesa. É importante sua presença conosco, representando a Assembleia Legislativa. Não podemos deixar de registrar e convidá-lo para estar conosco à mesa. Vamos ouvir também a senhora Patrícia Araújo, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado de Pernambuco, do programa também Governo Presente da Secretaria de Articulação e Cidadania. Cumprimento a todos, bom dia para todos e todas. Cumprimento a mesa, a pessoa da vereadora Michele Colles, o deputado Cleiton Colles, demais vereadores e componentes da mesa. Eu só posso falar que é um grande privilégio, né, estar aqui nessa manhã, apesar de estar representando a secretária executiva de Articulação Social do Estado, né, Mileane Aguiar, que infelizmente não pôde estar aqui. Hoje gostaria muito de estar presente nesse momento que é muito importante, não pôde estar presente, mas gostaria de trazer a saudação dela, né, e também demonstrar da minha admiração assim, por essa militância, né, da parte da vereadora Michele Colles, também do próprio deputado Cleiton Colles, né, militância que a gente tem visto ao longo de tantos anos, né, a favor da família, né, os valores da família são tão importantes. Eu gostaria também muito de agradecer ao doutor Eufrásio Araújo pelo grande privilégio de ter lhe ouvido essa manhã, todas as suas palavras, né, sábias palavras, e diante de tudo que ele falou, eu vou me reter a não falar muita coisa, né, porque realmente acredito que todos nós ficamos muito impactados, né, com o que ele trouxe, mas eu gostaria até de compartilhar de que enquanto ele falava aqui sobre a família e trazia todos esses aspectos, né, que a gente ouviu, me veio um sentimento de muita gratidão, né, pela família que eu tenho, pela família que eu fui criada, e não foi uma família perfeita, né? Todos nós temos histórias diferentes, mas uma coisa foi bem interessante, assim, quando eu estava falando, eu estava me lembrando dos melhores momentos da minha vida e os piores momentos da minha vida. A minha família foi a minha referência, né? Era o ninho ali eu encontrei minhas raízes, né? E de volta para minhas raízes, e onde eu encontrei tanto o amor, o abraço, a disciplina. Então, como é importante isso, e como tudo isso, né, que a gente ouviu essa manhã, e que a gente sabe, né, a importância da família, né, como a célula máter, né, da sociedade.